Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu estava organizando os formulários de resposta e gostei muito das perguntas que eu recebi. E achei que a dúvida de algumas pessoas poderia ser a dúvida de outras pessoas também. Então eu resolvi fazer um vídeo respondendo a essas perguntas e queria avisar que eu já selecionei as 8 pessoas que vão ganhar uma sessão gratuita comigo, tá? A partir de hoje vou começar a contatá-las e a gente vai agendar as sessões. Bom, vou começar respondendo algumas perguntas então. Eu selecionei algumas perguntas que eu achei bem pertinentes e aí eu vou responder para vocês. Bom, me perguntaram como aperfeiçoar a relação com o dinheiro, observando as suas crenças. Quando nós éramos crianças, nós ouvimos muitas coisas a respeito do dinheiro. E o nosso sistema familiar, ele carrega bastante questões sobre o dinheiro. Vou dar um exemplo. Quando você era criança, pode ser que a sua mãe tenha dito assim: menina, menino, você botou a mão no dinheiro, o dinheiro é sujo, vai lavar sua mão. Bom, parece uma frase bem ingênua, mas ela tem um efeito poderoso sobre a psique. E a gente acreditando que o dinheiro é sujo, a gente acha que a gente precisa se afastar do dinheiro. Porque coisas sujas não são coisas bem-vindas, são coisas que trazem doenças, né? Que trazem problemas. Então, para você começar a ter mais intimidade sobre dinheiro, observe as suas crenças relacionadas ao dinheiro. O que você aprendeu no seu sistema familiar como sendo bom sobre o dinheiro e como sendo ruim? Também tem muita gente que fala assim: as pessoas ricas são mesquinhas, gananciosas, ou só se ganha dinheiro se você passar a perna nos outros. São crenças, são falsas. A gente precisa se perguntar se essas crenças, elas abarcam a totalidade das situações ou se são apenas pontuais. Por exemplo, é claro que existem pessoas que ganham dinheiro passando a perna nos outros, mas também existem pessoas que ganham dinheiro de maneira honesta. Existem pessoas que, por causa do bem que movem no mundo, pelo empenho, pelo trabalho, ou porque tem uma facilidade muito grande em alguma área da vida, se destacou. E não necessariamente porque essa pessoa passou a perna em outras pessoas. Então, o primeiro ponto para que você comece a se relacionar melhor com o dinheiro é pensando sobre o dinheiro, pensando sobre o que significa o dinheiro para você, quais foram os valores do seu sistema familiar relacionados ao dinheiro que você recebeu. E aí você começa a perceber que o seu comportamento, ele se molda a essas crenças. Primeiro a gente pensa, depois a gente se comporta de acordo com os nossos pensamentos. Então, a qualidade dos seus pensamentos a respeito do dinheiro influencia muito na sua relação com o dinheiro. Quer fazer um teste? Por exemplo, começa a falar sobre o dinheiro de uma maneira mais leve. Como você fala, o dinheiro é um tabu. Olha, gente, quero dizer para vocês uma coisa. O dinheiro é um tabu. Falar sobre o dinheiro, sobre o quanto ganha, sobre o quanto oferiu por mês, por ano, sobre os projetos a respeito de trabalho e riqueza, ainda são considerados um tabu. Então a gente consegue perceber que a gente de fato tem uma relação difícil com o dinheiro, porque muito desse tabu a gente ainda carrega e a gente está condicionando as nossas relações, a nossa relação com a profissão, a nossa relação com a carreira, a nossa relação com o dinheiro, justamente por conta dessas crenças. Então comece a falar mais sobre o dinheiro e perceba o desconforto que te causa e que pode ser que cause nas pessoas mais próximas, seus amigos, seu sistema familiar. Vá percebendo quais são as suas reações diante desse assunto. Você se sente confortável? É um ponto de desequilíbrio na sua vida? O que causa? Causa sensações desconfortáveis no seu corpo? Causa uma sensação desconfortável na sua alma? Você se sente com medo? Você se sente constrangido ou constrangida? Enfim, perceba como você fala sobre o dinheiro, perceba como você pensa sobre o dinheiro e como você se sente em relação ao dinheiro. Todas essas características, elas são determinantes para estabelecerem a sua relação com o dinheiro, tá bem? Bom, próxima pergunta. Como elevar a autoestima? Olha, eu
também passei por um processo na minha vida de reconhecimento do meu alto valor. E é por isso que eu hoje tenho condições de vir aqui e ensinar alguns conteúdos que eu sei para vocês. Para que isso fosse possível, foi necessário que eu acreditasse nas minhas habilidades, que eu acreditasse que eu tinha várias qualidades que poderiam me gerar uma profissão, que poderiam gerar bem para as pessoas que estão me assistindo. Enfim, isso, para que eu pudesse conseguir fazer isso, eu precisei passar por um processo de construção da minha autoestima. Então, esse assunto é essencial. Olha, a gente começa pelo mais fácil, pelo menos foi assim que eu fiz. Eu pensei em um momento da minha vida, o que está pior, o que está mais me incomodando e que se eu melhorasse, melhoraria vários outros pontos da minha história. Então, por exemplo, em um determinado momento da minha vida, eu cheguei a pesar 10 quilos a mais do que vocês estão vendo aqui hoje. E isso era uma coisa que me incomodava bastante. Eu não me sentia bonita. Eu botava as roupas, achava que as roupas ficavam muito apertadas ou não conseguia usar determinadas roupas que eu gostava. Aquilo começava a me deixar me sentir frustrada. Então, eu achei que era mais fácil eu começar pelos cuidados do meu corpo. Mesmo porque, assim, praticar esportes ou melhorar a alimentação é muito legal, porque isso começa a gerar outros efeitos. A gente começa a se sentir com humor melhor, começa a dormir melhor. Isso começa a causar vários impactos, né, na nossa vida, que são não só a melhora da autoestima, mas a melhora da nossa qualidade de vida de uma maneira geral. Então, eu comecei pelo meu corpo, eu comecei a cuidar da minha saúde física. Por exemplo, eu sentia muito desconforto quando eu comia determinados alimentos, porque eu sabia que eu era intolerante a esses alimentos, e mesmo assim eu insistia, porque o paladar me chamava mais atenção. Mas deixar de comer esses alimentos, deixar de me alimentar de uma forma que me trouxesse desconforto, foi essencial para que eu pudesse dormir bem, para que eu pudesse ter bom humor, para que o meu intestino funcionasse direito. Então, todas essas melhorias, elas vão impactar na sua autoestima. E aí, com mais autoestima, você vai conseguindo ter novos resultados, porque isso aumenta a sua sensação de capacidade, de potencialidade mesmo, aumenta a sua percepção das suas próprias potencialidades. E quanto mais a gente se compreende como merecedores de coisas boas, mais as coisas boas acontecem. Porque, mais uma vez eu vou falar, a gente pensa e de acordo com os nossos pensamentos, a gente age. E aí a gente vai começar a agir de uma maneira mais assertiva, mais direcionada à realização dos nossos projetos. Então, se fosse você, começaria pelo corpo. Comigo funcionou muito bem. Isso aumentou minha autoestima, me fez me sentir mais confiante, mais capaz, e aí eu comecei a realizar outras coisas em outras áreas da vida. Tá bem? Bom, vamos lá. Me perguntaram também, achei essa pergunta muito legal, eu achei uma pergunta bem íntima, e isso vai fazer com que vocês me conheçam melhor, conheçam um pouco melhor a minha como eu sou, né? Como eu funciono. A pergunta como você ajuda as pessoas e como você se sente fazendo isso? Certo? Como eu ajudo as pessoas? Bom, eu ajudo as pessoas a encontrarem em si mesmas habilidades para resolver algum problema que elas estão passando na vida delas. E eu faço isso através da visão sistêmica, que é aquela visão que eu expliquei para vocês, de que a gente não vê só um indivíduo, mas a gente vê um indivíduo inserido em vários sistemas do qual ele faz parte, para entender quais são as influências que ele sofre e quais são as influências que ele tem também no mundo. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer coisas porque a gente não consegue ter uma ideia clara do nosso alto valor, do que a gente tem de competências e potencialidades. E muitas vezes essa nuvenzinha que está dentro do nosso olho, ela existe porque a gente está cheio de sentimentos negativos relacionados ao nosso sistema familiar. Porque pensa comigo, a gente é formado basicamente pela história dos nossos ancestrais, da nossa família, das pessoas que vieram antes da gente. A epigenética já mostra que a gente não herda só cor dos olhos, ou tipo de cabelo, ou tipo de pele, que a gente herda também comportamentos. Então, esses comportamentos que vêm do nosso sistema familiar, às vezes, eles nublam a nossa visão, impedem que a gente olhe pra gente e veja
como o nosso sistema familiar é rico e ele se realiza em nós. Como nós temos habilidades que nós herdamos dos nossos ancestrais e que a gente pode utilizar em favor das pessoas, em favor de nós mesmos, em favor dos nossos sonhos. E isso sempre foi uma questão para mim. Eu tinha muitas queixas relacionadas ao meu sistema familiar, eu tinha muitas reivindicações em relação ao meu sistema familiar. Eu muitas vezes agia como salvadora dentro do meu sistema familiar e isso nublava a minha visão. Me impedia de olhar para mim, me ver como uma pessoa com muito valor e com muitas potencialidades e que podia servir as demais pessoas de uma maneira que fosse leve, de uma maneira que fosse fluida, não de uma maneira pesada, através de um trabalho chato, que eu não me sentisse realizada. E ao longo da minha vida, eu fui lutando, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu gostava de saber o porquê das coisas, eu gostava de saber o porquê da nossa vida ser do jeito que era, o porquê de não conseguir fazer determinadas coisas. Essas questões sempre me intrigaram. A minha mãe é psicóloga e ela me ensinou a refletir muito sobre as coisas. Então, eu ficava pensando, meu Deus, as coisas são tão difíceis e quando eu comecei a descobrir o caminho do autoconhecimento, foi absolutamente transformador na minha vida. Eu comecei a entender por que eu me comportava de determinadas formas que eram tão disfuncionais. Afinal de contas, eu era uma pessoa instruída, inteligente, que tinha vasto conhecimento sobre muitas coisas, mas eu errava em coisas básicas, que eram coisas sobre relacionamento. Relacionamento comigo mesma, relacionamento com os meus amigos e familiares, relacionamentos amorosos, enfim, eu patinava no âmbito dos relacionamentos. E aí eu falei, e eu consegui desenvolver a minha carreira de uma forma satisfatória. Eu ganho bom dinheiro, eu tenho o que eu quero. Claro que eu ainda quero conquistar muitas outras coisas, mas eu hoje me sinto satisfeita com as coisas que eu já conquistei. E eu pensava, meu Deus, e por que eu ainda patino em determinadas coisas? E por que as minhas escolhas foram tão difíceis? E por que eu penei tanto, me senti tão perdida durante a minha vida? Inclusive durante a minha vida profissional, as minhas escolhas foram penosas, eu tive muitas dúvidas. E quando eu entrei no caminho do autoconhecimento, primeiro para me curar, eu achei fantástico e falei, meu Deus, eu preciso passar isso para as pessoas. E isso pode sim ser um trabalho digno e bem remunerado. Mas haviam travas em mim, porque a minha mãe é uma psicóloga que não foi plenamente realizada na profissão, embora ela seja uma pessoa extremamente inteligente e capaz. Então aquilo era uma pedra no meu sapato. E quando eu aprendi a destravar essa pedra, entender que a gente só ganha força quando a gente está em consonância, em acordo, em concordância com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, os nossos valores, e como isso é transformador, eu decidi então fazer a mesma coisa para as pessoas que têm essas necessidades e que estão dispostas a mudar de vida e que estão dispostas a trilhar uma nova forma de viver, a encontrar novos caminhos, novas alternativas e novas soluções para os seus velhos problemas. Isso foi fenomenal, isso abastece a minha alma, me faz me sentir viva, me faz ter propósito, me faz querer acordar todos os dias. Quando eu penso num conteúdo de postagem, quando eu penso eu sento aqui para resolver meus problemas de negócios, quando eu penso em aprender novas técnicas, em desenvolver novas habilidades nas pessoas, isso me faz me lembrar o como o meu caminho foi difícil e o como ele poderia ter sido abreviado se alguém pudesse ter me mostrado isso, ou se eu tivesse aberta a receber de alguém esses conhecimentos ou procurasse na fonte certa. Então, vocês procuraram a fonte certa. Eu tenho certeza que eu posso tirar vocês do lugar de dor e sofrimento em que vocês se encontram por não terem uma carreira de sucesso, por ainda não terem conquistado determinados objetivos ou por terem interrompido determinados sonhos. E eu tenho certeza de que os instrumentos que eu tenho, eles são capazes de tirar vocês dessa situação de dor e sofrimento e transformar essa dor em sofrimento em força de ação através da visão sistêmica. Então, vocês se encontraram com a pessoa certa, tá? Bom, tem mais perguntas aqui que eu achei muito interessante. Por exemplo, nesse questionário falou-se muito sobre medo. E o medo é um sentimento de fato muito paralisante. E aí,
eu recebi uma pergunta assim: até onde o medo pode atrapalhar em uma mudança? O medo, ele vai atrapalhar, digo que 70% da sua mudança. Por quê? Porque embora nós precisemos ter prudência nas nossas escolhas, de fato, se o seu valor essencial é segurança, então é lógico que quando você vai ter uma tomada de decisão, você vai ter uma tomada de decisão com mais prudência, né? Você vai pensar, refletir, avaliar as possibilidades, se possível fazer uma lista do que seria bom, do que seria negativo nessa nova mudança, nessa nova escolha. Então, prudência é uma característica essencial para fazer boas escolhas, para tomar boas decisões. Você pode fazer uma lista dos pontos positivos e dos pontos negativos de uma determinada mudança. O que de pior pode acontecer com aquela mudança? E o que de melhor pode acontecer, para você avaliar os riscos com mais fundamento, certo? Mas se você está com medo, é possível que essas respostas, essas formas de buscar respostas para tomar uma decisão mais acertada, elas nem apareçam na sua mente. Porque o medo, ele paralisa a gente, né? Quando a gente tá com medo, quando a gente tá numa situação de desespero, a gente tem duas alternativas, geralmente. Ou luta ou fuga. Mas essas duas situações, às vezes, elas nos pregam muitas peças. Porque se a gente foge, a gente não resolve. Se a gente luta, a gente pode sair machucado, em frangalhos, machucar outras pessoas e às vezes não conseguir se recuperar tão fácil assim. Então, como não sentir medo, né? Como deixar que o medo não paralise ou não te faça tomar decisões imprudentes? Tendo sabedoria, fazendo escolhas acertadas, fazendo listas de coisas, do que seria o melhor daquela escolha, do que seria o pior daquela escolha e perceber com verdade quem em você tem mais condições de lidar com as características boas daquela nova mudança ou com as ruins de não mudar. Ou com as ruins de mudar, o que você tem mais condições de aguentar? Para isso, é preciso olhar para si mesmo com bastante verdade. É preciso olhar para si mesmo com realidade. Bert Hellinger, né, que é o criador da técnica das constelações familiares, ele diz que só é possível algum tipo de mudança quando a gente está o mais próximo da realidade possível. Então, quando você faz essa lista, você tem que fazer uma lista realista, não uma lista idealista. Ai, assim seria fantástico. Isso pode acontecer. Aquilo que é fantástico pode acontecer, de fato é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade real ou é uma possibilidade absolutamente imaginária? É uma ilusão infantil, uma ilusão inocente? Então, a gente fazendo listas, estando bem em contato com a realidade, pensando o que de pior pode acontecer se eu escolher aquela mudança. Por exemplo, às vezes eu quero trocar de carreira. O que de pior pode acontecer? Olha, pode acontecer de durante um tempo eu ficar sem dinheiro até que a minha carreira se deslanche. Pode acontecer. Então, o que eu preciso fazer para remediar esse problema? Então eu preciso fazer uma reserva de emergência durante determinado tempo para que eu consiga suportar os momentos de baixa, os momentos em que eu ainda não vou conseguir produzir, ou não vou conseguir ter dinheiro, ou vou precisar investir. Então, ter prudência é entender quais são as questões que estão envolvidas naquele problema, buscar as soluções para os possíveis contratempos que você vai encontrar e assim começar a direcionar a sua vida de acordo com aqueles pontos que você precisa resolver para chegar naquela mudança. Ficar paralisado é você não conseguir se direcionar em relação à sua meta. E existem questões pretéritas que muitas vezes estão por trás da nossa paralisação. Que questões são essas? Essas questões são questões sistêmicas, questões relacionadas a lealdades invisíveis do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, se na minha família, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó e assim sucessivamente
elas tiveram medo de se dedicar a uma carreira e abandonaram a carreira pela família, é muito provável que eu, seguindo os mesmos passos daquilo que eu vi a vida inteira, faça a mesma coisa, fique paralisada também. Mas eu também posso fazer diferente. E eu só posso fazer diferente se eu tiver consciência dessa situação. Se eu perceber que essa é uma regra que se aplica no meu sistema, é assim, a partir dessa realidade, que eu passo a ter força de ação para começar a mudar. Então, todas as vezes que eu percebo que essa era a realidade mesmo da minha família. Inclusive, a minha bisavó dizia que mulher não tinha que trabalhar, que mulher, enfim, que isso era coisa de homem, que os homens tinham que prover. Então, assim, isso trouxe bastante sensação para o meu sistema de incapacidade, de que os casamentos muitas vezes eles deveriam ser realizados não por amor, mas por necessidades financeiras, né? Então, assim, essa situação de impotência das mulheres foi uma situação do meu sistema familiar e foi difícil vencê-la, não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque eu me sentia sem horizonte. Eu olhava para trás, para os meus ancestrais e pensava, meu Deus, se as mulheres da minha família não prosperaram financeiramente, quem sou eu, pequenininha assim, mais nova, para conseguir? Mas eu me enganava, porque na verdade, se eu olhasse com amor para a história das minhas ancestrais e percebesse que elas fizeram o que elas podiam dentro das condições em que elas se encontravam, eu teria delas a força necessária para me movimentar. Em um determinado momento eu encontrei essa saída e me movimentei. Mas durante muito tempo isso foi uma questão para mim. Isso me causava muito medo. O medo do novo, o medo das novidades, o medo de ser diferente, de deixar de pertencer. Imagina só, então eu passava a ser uma mulher bem-sucedida e quando eu chegava na minha casa para conversar com as minhas familiares, as mulheres da minha família, eu sentia que eu estava muito diferente. E isso me causava um desconforto enorme. Bert Hellinger costuma falar sobre isso e ele diz que existe uma culpa quando a gente age diferente do nosso sistema por causa da lei do pertencimento. Pertencer é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente tem consciência na vida, quando criança. A gente precisa de pessoas que cuidem de nós. Nós somos indefesos, nós somos crianças muito dependentes. E nós precisamos que alguém no nosso sistema tenha compaixão de nós e cuide de nós, senão nós vamos morrer de fome, né? Então, pertencer é algo que está muito ligado, inclusive é uma das leis sistêmicas descobertas por Bert Hellinger, é a lei do pertencimento. Então a gente pode fazer coisas terríveis com o nosso destino simplesmente para assegurar o nosso direito de pertencer. O quanto você está querendo continuar pertencendo, tomando as decisões que você toma? O quanto as suas decisões estão ligadas e o seu medo de mudanças está ligado ao seu sistema familiar? Você já parou para pensar sobre isso? Você já pensou para pensar se as mulheres ou se os homens do seu sistema familiar prosperaram? E se você prosperar economicamente, quão diferente você fica deles? E o quanto a sua criança ferida quer pertencer, quer fazer parte, quer deixar de prosperar ou quer deixar de tomar decisões que vão alavancar a sua carreira, alavancar a sua profissão, alavancar a sua vida, simplesmente para assegurar o seu direito de pertencer? Bom, então essas foram perguntas que eu respondi, eu achei fantástica, gostaria que vocês me encaminhassem mais perguntas, respondam os questionários, porque para quem não vai ser escolhido, ainda tem novos presentes, ainda tem, eu vou oferecer a sessão para vocês de uma forma, num preço super especial, então preencham os questionários, e muitas pessoas podem não poder ou desistir da sessão, e eu posso colocar novas pessoas para compor aquela listagem, tá bem? Então, espero por vocês, respondam ao questionário, tem muita coisa boa por aqui, um grande beijo, boa semana para nós, tchau!